Vamos dar sequência ao livro Nos Domínios da Mediunidade, né? O livro de André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos começar o capítulo 21, Mediunidade no leito de morte. Ok? Como é que funciona a mediunidade na pessoa que está desencarnando, está prestes a desencarnar? Quer dizer, tem uma mediunidade que ela surge nesse período de doença, de fragilidade, né? Nós vamos entender um pouquinho melhor isso aí, tá? Então vamos lá. Nós estamos ainda tratando do caso ali da Nésia, do Jovino, da Dona Elisa, que é a mãe da Nésia, que está quase desencarnando, né? Então ela que é o nosso foco aqui hoje, é a Dona Elisa, que é a mãe da Anésia, tá? Então, vamos lá, o André Luiz está com o Aulus, né? Cuidando desse caso. Na noite seguinte, o grupo socorrista voltou ao lar de Anésia, com o objetivo de socorrer Dona Elisa, cujo estado piorara. A enferma estava agitada, a desligar-se do corpo físico, e estranha perturbação mental a dominava. Então, olha que interessante. A Dona Elisa, que estava já quase desencarnando, ela estava se desligando facilmente do seu corpo físico. Por quê? Porque a ligação entre o corpo físico e o espírito é feita através da energia vital. E essa energia vital, que é uma energia intermediária, faz a ponte justamente entre o espírito e a matéria, por isso que é intermediária, né? Essa energia, ela estava diminuindo bastante, né? Porque ela estava quase desencarnando, né? Então, o espírito se desligava facilmente do corpo físico, né? Pela ausência dessa cola, vamos dizer assim, pela ausência dessa ponte, né, entre o espírito e o corpo, né? Então, o laço que prende o espírito ao corpo é a energia vital, fluido vital, estava se extinguindo. Por quê? Porque os órgãos não conseguem mais metabolizar a energia do ar, dos alimentos, da água, de tudo que recebe, né, que o nosso organismo recebe, nós vamos metabolizando a energia vital. Quando os órgãos não conseguem mais trabalhar no sentido de produzir essa força vital, isso fica muito claro no Livro dos Espíritos, né? Quando os órgãos não conseguem mais trabalhar para produzir essa energia vital, por quê? Porque a gente vê na resposta a Allan Kardec, né, que a energia vital é o laço que prende o espírito ao corpo. E é produzido a partir da união do espírito com o corpo. Né, que você junta espírito, junta a parte material, você tem o início da vida e da produção dessa energia vital, desse fluido vital, que se transforma ao mesmo tempo em laço que prende o espírito ao corpo, né? Mas aí quando o corpo não tem mais como absorver a energia através do ar, da respiração, que é o nosso maior alimento, né? Mas também dos alimentos sólidos, dos líquidos, tá? Aí nós temos a diminuição do fluido vital. Por isso que ela estava se desligando do corpo facilmente, né? Certo? Só que ela estava agitada. Ela se desligava do corpo físico e estranha perturbação mental a dominava. O que estaria ocorrendo com ela? Né? O que estaria acontecendo com a Dona Elisa aqui para ela ficar tão perturbada mentalmente? Né? Será que só pelo fato de estar desligando do corpo físico? Né? Ou não? Será que uma outra coisa estaria ocorrendo? Vamos ver aqui, né? Superexcitada e aflita, dizia-se perseguida por um homem
que queria abatê-la a tiros. Você vê que coisa, né? Quer dizer, ela estava super excitada, estava agitada, aflita e se dizendo perseguida por um homem que queria abatê-la a tiros. Quer dizer, alguém que estava ali para matá-la com tiros, né? Com uma arma, né? Uma arma de fogo. Clamava pelo filho desencarnado e julgava ver serpentes e aranhas ao pé da cama. Minha Nossa Senhora, o que está acontecendo com a dona Elisa aqui, hein? Já pensou? Ela está quase desencarnando, se desliga do corpo com facilidade e está se sentindo perseguida por um homem que quer matá-la com uma arma de fogo. Aí ela chama pelo filho, o filho já desencarnado. Ela chama pelo filho, pede socorro ao filho, né? Socorro para o filho, né? Ela pede socorro para ela, né? E aí ela vê serpentes e aranhas, né? O que será que está acontecendo com ela, né? O que será que está acontecendo? A Joeline colocou: uns dias antes de minha tia desencarnar, ela reclamava muito que não deixavam ela descansar. Quando questionada, ela falava que era minha avó falecida, que estava ao lado dela rezando. Isso é possível? Sim, é possível, né? É o que a gente está tratando aqui hoje, né, Joline? É possível, sim. Essa é a mediunidade no leito de morte. Muitas pessoas começam a ver médicos, enfermeiros, né? Ou então começam a ter visões de parentes que já desencarnados, tal. Ou ainda espíritos malfazejos, né? Espíritos vingativos, começam a ver situações mais ruins, né? Mas a gente vê com bastante frequência essa situação boa, né? Essa situação de ver parentes, de conversar e tal. Às vezes, o encarnado, né, que está quase falecendo, ele faz uma certa confusão, né? Por quê? Porque ele começa a misturar muita percepção espiritual com as informações materiais, né? Então ele começa a ficar mais para lá do que para cá, e começa a misturar bastante coisa, né? Então, às vezes é um momento um pouco confuso assim para a família, né? Principalmente quando não tem informação da parte espiritual. A Lília colocou: na véspera de meu marido falecer, ele reclamou de crianças fazendo barulho. Pois é, né? Então a gente vê vários tipos de percepções, né? Vários tipos de percepções, né? E pode perceber crianças também, né? Então, nós estamos sempre mergulhados no oceano de espiritualidade, né? Então, se você está num hospital, né? Você está num hospital, tem gente para todo lado ali, tem desencarnados para todo lado, espíritos em aflição, espíritos necessitados, né? Você está em casa também, pode haver espíritos ali próximos, né? Então, em qualquer lugar, nós estamos rodeados por um conjunto de irmãos necessitados ou não, mas é muito intenso isso, né? Tá? Vamos ver o que está acontecendo com a dona Elisa aqui, né, tadinha? Então, ela chamava pelo filho e parecia estar vendo serpentes e aranhas ao pé da cama. Meu Deus do céu, né? Situação desesperadora, né? O médico comunicou à Anésia que a morte poderia ocorrer a qualquer momento. A pobre mulher colocou-se então em prece, confiando-se à influência de Teonília, que lhe seguia os passos como abnegado nume protetor, né? Quer dizer, a Teonília é aquele espírito amigo, né? Que trabalha na casa espírita, no lado espiritual, né? Pediu ajuda para a Anésia, que é uma trabalhadora da casa espírita. Então a Teonília está ali, acompanhando tudo, ajudando, como um espírito protetor ali da Anésia e da família, né? Como um todo ali, né? Certo? Ok.
E de certa forma a Teonília estava passando, né, coisas boas ali para a Nésia, né? Uma serenidade balsâmica tomou-lhe gradativamente a alma da Nésia, né? Quer dizer, a ajuda da Teonília foi trazendo uma sensação, uma serenidade balsâmica para a Nésia, né? E ela quietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Embora não percebesse a ternura de que era objeto por parte da amiga espiritual, recebia desta apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz, né? Então todos estavam ali recebendo o auxílio da Teonília, né? Para que ambos, né, tanto a Nésia quanto a Dona Elisa, pudessem ser auxiliadas nesse momento tão importante, que é o momento do final de uma existência, né, pessoal? Hoje em dia, você chegar a uma idade avançada é uma bênção, né? Você chegar com relativa consciência, uma idade avançada. Os espíritos amigos chamam isso de uma pessoa que é um completista, né? É um completista, é aquele que conseguiu completar o tempo que deveria viver na Terra, né? Aqui não falou exatamente se a Dona Elisa é uma completista, né? Aqui eu só estou deduzindo, mas quando a gente consegue, né, chegar a termo da nossa encarnação, pessoal, já é festa no plano espiritual, viu? Já é festa, porque a maioria das pessoas morre antes do tempo. O desgaste precoce dos órgãos, né? Nós acabamos gastando a saúde com tanta coisa que não precisava, né? Gastando energia, se preocupando com tanta coisa que não seria inútil, né, para nós, ao invés da gente focar, né, apenas nas coisas boas, saudáveis, né? Então a maioria acaba partindo para o plano espiritual antes do tempo, né? Isso é lamentável, mas é o que acontece, né? Na maioria dos casos. Deixa eu ver. A Ju Coutinho aqui. Vocês têm um monte de casos, hein, que vocês estão colocando. É interessante, né? Meu pai faleceu dia 20/6. Ele levantou porque estava levantou, falou que estava um dia muito claro e queria tomar banho. Quando foi, começou a hemorragia e logo faleceu, né? Você vê que coisa, né? A Cátia Estevam. Minha mãe faleceu em casa. Minutos antes de eu ir, eu a vi discutindo, tipo, questionando com alguém que só ela via. Eu tinha certeza que ela reclamava, pois não queria ir. Minha mãe fazia gestos de que não queria ir. Eu senti e entendi tudo o que estava acontecendo. Eu comecei a fazer preces, pedindo que os espíritos a levassem em paz. Minha mãe morreu nos meus braços alguns minutos depois. Certo, Kátia. Então, às vezes é aquela dificuldade, né, da pessoa que tem receio, né, tem apego à família, apego ao corpo, à casa, à vida material, né? O que é uma coisa boa, né? A gente querer viver, né? É tão ruim, né, quando a pessoa não quer viver, né? Então você querer viver é uma coisa boa, só que chega uma hora que também a gente é chamado, né, para uma realidade superior, para uma realidade espiritual, e também aí não adianta a gente ficar, né, lutando com a morte, né? Então aí também precisa de uma aceitação, precisa de uma ajuda espiritual para conseguir, né? Ok. Certo. A Marli Rodrigues colocou aqui. No dia que minha mãe desencarnou, sonhei com ela dizendo: preciso falar com você, mas suas lágrimas são tantas que me desespero, mas preciso falar com você. Ela estava sedada. Foi ao hospital,
Fiquei com ela e ela se foi. Você vê, né? Isso é uma coisa que nós vamos até analisar daqui a pouco aqui, Marli. É uma situação que a gente vai analisar, né? Que às vezes a pessoa se comunica com alguém antes de partir. Foi o caso da sua mãe aqui, né? Ela teve um contato com você, estava sedada, mas ela teve um contato com você. Ela percebendo que estava chegando a hora, às vezes o parente ele entra em contato com alguém, né? Até se desloca espiritualmente, tem contato com alguém, como que para avisar que vai partir. Então a gente vai até analisar isso aqui na sequência do estudo, tá? Vai chegar uma hora aqui que a gente vai conversar sobre isso, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Para Dona Elisa, né? Aproximando-se com profunda piedade da mãe enferma, perguntou-lhe se ela se sentia melhor. A Anésia, né? A Anésia se aproximou da mãezinha dela enferma e perguntou se ela se sentia melhor. Dona Elisa, qual criança medrosa, tomou-lhe as mãos e sussurrou: minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. Que fazer para salvar-me? Judiação, né? Você vê que coisa, pessoal? Né? Ela estava ali mesmo com aquele pensamento ali, aquela visão de uma pessoa com uma arma ali para matar ela e estava vendo mesmo as aranhas, as serpentes enormes, né? E hoje eu me assusto com umas aranhas de nada aqui. Imagina a Dona Elisa vendo aranhas enormes perto dela, no leito dela, né? O que eram essas aranhas? O que era esse homem com a arma aí, né? O que estava acontecendo? Ok, vamos ver aqui, né? Isso acontece, pessoal, muitas vezes em qualquer lugar, em qualquer... Né? Isso aqui é muito frequente, viu? Após dizer tais palavras, a enferma gritou com lamentosa inflexão: ai, as serpentes, ameaçam-me da porta. Que será de mim? Anésia procurou acalmá-la, rogando-lhe confiasse na providência divina. Jesus é nosso amigo vigilante, por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai recuperar-se. Repare com atenção, nosso quarto está em paz. A Anésia fazendo tudo possível, né? Para chamá-la à realidade material, que era uma realidade de paz, de tranquilidade, né? Não tinha ninguém ameaçando ela. Só que o problema é que ela estava se desligando do corpo físico. Então ela estava confundindo a realidade física com a realidade espiritual. Esse é o problema, né? A Anésia tentava chamar ela para a realidade material, que estava tudo tranquilo, né? Mas ela estava vendo algo mais ali, né? Ok. A Ju Coutinho colocou aqui, a compreensão, acredito que a consciência da morte aqui no caso, né? Você tomar consciência do que está ocorrendo. A compreensão da morte é nítida ou demora? Então, aí varia ao infinito, viu, Ju? Aí varia ao infinito. Por quê? Porque cada morte é diferente uma da outra. E a consciência de cada um a respeito do que está ocorrendo consigo varia muito também. Né? Porque depende do nível de consciência que a pessoa tenha mesmo, a compreensão que ela tenha, o discernimento que ela tenha, né? E mesmo que ela tenha compreensão, discernimento, vai depender do estado em que ela estiver desencarnando, porque depende da doença que teve, se ela estava mais ou menos consciente, né? Como é que ela estava emocionalmente, então varia muito, tá? É normal, a gente sabe, né, que é normal passar por um momento de perturbação. Esse momento de transferência da vida material para a vida espiritual, geralmente, para um espírito mediano, vamos dizer assim, né, um espírito que não seja muito evoluído, né, um espírito mais mediano,
Normalmente é um período onde se atravessa uma perturbação, porque é um período de readaptação, né? Estão ocorrendo mudanças profundas fisiologicamente falando, porque ele está deixando um corpo, né? E está reabsorvendo energias que ela vai precisar no seu corpo espiritual, né? Muita coisa está acontecendo nesse momento, né? Então, muitas vezes ela passa por um sono, por uma falta de consciência, né? Uma desorientação, entendeu? Então, só que isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, cada caso é um caso, tá? Pode acontecer, às vezes, dependendo da situação da pessoa, ela pode ficar atordoada durante anos, ou durante dias, ou durante horas, depende da evolução, depende da condição de cada pessoa, tá? Então vamos lá. A Nésia estava tentando acalmá-la, né, dizendo que estava tudo em paz. Dona Elisa serenou-se um pouco, embora a desconfiança e o medo continuassem estampados nos seus olhos. Mas logo após, segredou aos ouvidos da filha: sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me, não tenho dúvida. É meu filho, sim, meu filho. Né? Então veja bem, ela estava lá com medo, né? A desconfiança, o medo continuavam nos olhos dela, tal, e ela começou a falar, né? Como segredando para a filha, né? Que o filho dela, o Olímpio, que já desencarnou, que ele estava ali com ela, que ele sentia que ele estava ali com ela, que ele tinha descido do céu para vir ajudá-la, né? E só que o filho dela não está muito bem, não. Esse é o problema. O filho dela não está bem. Nós vamos ver na sequência aqui. Inclusive, por isso que ela está percebendo umas coisas diferentes. Tem a ver com o Olímpio. Tá? Justamente tem a ver com ele, que ela está achando que ele desceu do céu para vir ajudá-la, tal, né? Mas ele é justamente o fator que está agravando a sua situação, né? Mas vê a mediunidade dela, né? Ela percebeu a presença do filho ali, né? A Nésia acreditou no que ouvia, mas convidou a genitora ao serviço da prece, o que se fez sob a assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes. Quer dizer, a Nésia, ela acreditou, sim. Acreditou que ela estivesse percebendo o filho, né? O Olímpio. Mas ela já percebeu que não seria uma coisa boa. Ela deixou, mas como assim? Não é uma coisa boa? É o filho dela, é parente, é alguém que ela ama. Pessoal, por mais que a gente ame alguém, por mais que esse alguém nos ame, às vezes a gente atrai alguém para junto de nós, alguém que não está bem no plano espiritual. Às vezes a gente atrai alguém, a gente está precisando, aí você começa a chamar por um parente que não está bem, você acha que a pessoa está bem, mas o parente não está bem, porque não se recuperou ainda na vida espiritual. É que às vezes a gente acha que a pessoa só por ter desencarnado já se tornou uma pessoa boa, uma pessoa que vem para ajudar, uma pessoa que está com Deus, que está com os anjos, né, que se tornou um anjo no céu, um protetor da família, e não é assim. Muito longe disso. Né? Ninguém é promovido, né, de uma situação comum, às vezes até bastante precária na matéria, para um protetor da família só porque desencarnou. Existe muita confusão nesse sentido, né? E aí a família fica orando, pedindo ajuda para a pessoa, e às vezes a pessoa está precisando mais ajuda do que a família. Às vezes, para quem você está fazendo a prece, está precisando de mais ajuda do que você. E você acaba atraindo para junto de você uma pessoa que não está bem. Que é o caso aqui, né?
a dona Elisa estava pedindo ajuda pro filho dela, e o filho dela acabou se aproximando, né? André observou que Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, jungia-se à mãe, à maneira de planta parasitária asfixiando um arbusto raquítico. Aí, estão vendo? O André Luiz, ele percebeu, ele viu que o rapaz estava ali com eles mesmo, o Olímpio, né? Que ele foi assassinado. Ele foi assassinado, quer dizer, olha a condição dele, né? Só que não só por ser assassinado, porque a pessoa pode ser assassinada se é uma pessoa muito boa, muito equilibrada, tal, né? Não tem problema você ser assassinado, mas foi uma situação trágica e pelo jeito ele não está bem, né? Pelo jeito ele não está bem, então ele está lá, né? Por isso que ela está percebendo uma pessoa com uma arma, como se estivesse ali para matá-la. Por que ela está percebendo isso? Porque ela está captando os pensamentos do Olímpio. Porque o Olímpio não foi assassinado, então a presença dele junto dela, da velhinha, está fazendo com que ela sinta e veja aquilo que ele está vendo e sentindo. As memórias dele, a situação que ele vivenciou. Que é o que acontece com os médiuns, né, na reunião mediúnica, né? Os médiuns estão ali concentrados, aí começa a perceber, às vezes, imagens de alguém sendo espancado, ou um acidente, ou alguém se matando. E às vezes o médium tem a impressão até que é ele mesmo, o médium, que está fazendo aquilo, né? E às vezes até faz um movimento até instintivo, né? Quando percebe que alguém está atirando nele e tal. Mas é porque o médium está captando as impressões, os registros, as memórias do espírito necessitado que foi levado à reunião para ser ajudado justamente, né? Então o médium tem a impressão que é com ele que está acontecendo. Mas aí o médium tem que ter calma, né? E com experiência ele vai perceber, não, eu estou aqui para ajudar, estou percebendo aquilo que aconteceu com alguém. Então eu, médium, não preciso me afligir. Eu vou controlando as minhas emoções, vou apenas observar o que esse espírito me traz, as emoções que ele expressa, as sensações, as dores que ele está sentindo. Então eu vou entendendo o que aconteceu com ele para poder dar a comunicação e poder ajudá-lo, né? Então isso é o trabalho da técnica, né, da mediunidade, da psicofonia, que a gente vai compreendendo, né, a partir da experiência, da vivência prática, a gente vai entendendo como fazer isso, tá? Só que no caso da dona Elisa, ela não está num trabalho mediúnico, nem num trabalho técnico de mediunidade, ela está simplesmente atraindo o seu filho, né? Ela pediu a presença dele ali, chamou, evocou a presença dele ali e está sentindo na sua mediunidade a presença dele, né? Achando que é com ela que está acontecendo aquilo tudo, né? Que alguém quer matá-la e tal. Fernando Martins colocou aqui, né? Tem como saber se um espírito precisa de ajuda? Geralmente você vai saber, Fernando, pelo que você estiver sentindo. É o mais comum, né, dos médiuns perceberem que alguém está precisando de ajuda, é pelas percepções que a gente passa a ter na presença daquele espírito, né? Então, se você tem uma certa sensibilidade, você começa a perceber uma dor de cabeça estranha, né? Parece que está machucada a sua cabeça e tal, ou então um mal-estar que acontece em alguma outra parte do corpo, reações emocionais que você está tendo. O médium é um espelho, onde se refletem as sensações, as emoções, os sentimentos do espírito necessitado. Então, se você se conhece e você está vendo que você está num estado um pouco anômalo, um pouco fora do normal,
você já pode começar a analisar. Peraí, será que tem alguém aqui comigo que está sentindo isso aqui e eu estou captando? Então deve ser alguém que está precisando de ajuda. Por quê? Porque a sensação é ruim. Eu estou sentindo sintomas que eu não costumo ter. Estou tendo sensações que eu não tenho normalmente, dores que não se justificam, tá? Né? Então aí você vai concluindo, primeiro, que você tem uma sensibilidade, né? E que alguém pode estar perto de vocês precisando de ajuda, entendeu? Isso é uma observação que você vai fazendo ao longo do tempo, né? A gente vai se convencendo devagarzinho através dessa observação. Não é de uma hora para outra que a gente conclui por isso, né? A gente vai observando, vai se conhecendo melhor, mediunicamente, né? E aí vai chegando a essa conclusão. Geralmente é assim, né? A pessoa começa a chegar à conclusão, fala, acho que eu sou médium mesmo, viu? Uma vez me falaram que eu era médium, acho que eu sou médium mesmo e tem alguém aqui perto de mim precisando de ajuda, porque estou sonhando com uma determinada pessoa, está me pedindo ajuda, um amigo que faleceu, um parente. Então tem vários indícios aí que a gente pode perceber que alguém está precisando de ajuda, né? Tá? Então, olha lá, né? O Olimpo, né? O Olímpio que foi assassinado, né? Algum tempo atrás, ele jungia-se à mãe. Quer dizer, ele estava ali bem próximo à mãe, à maneira de uma planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. O arbusto raquítico é a Dona Elisa, né? Definhando ali no final da existência e tal. E a planta parasitária é o Olímpio, que está ali asfixiando a Dona Elisa num momento que ela precisava muito mais estar em paz ali, né? No aconchego da família, a ajuda espiritual, né? Mas ela mesma provocou essa situação, né? Aqui a Carla colocou, e quando entro no centro já fico envolvida rápido, sem precisar estar numa reunião mediúnica. O que fazer? Então, Carla, é o que acontece, né? As cerâmicos é Carla, né? Então, Carla, o que acontece é o seguinte, é que você está muito sensível, você precisa equilibrar o fluxo mediúnico, que a gente chama, a quantia que você produz de força mediúnica e o que você gasta, né? É preciso ter orientações de como utilizar a sua força mediúnica. O pessoal na casa espírita precisa te orientar de como utilizar a força mediúnica, né? Dando orientações para você e encaminhando você com o tempo para a reunião mediúnica, entendeu? Onde vai justamente você vai concentrando a tua força mediúnica na reunião mediúnica, que é o melhor lugar para se perceber as coisas, para se aprender a trabalhar com a força mediúnica, entendeu? Essa é a questão, né? Tem pessoas que ficam assim, chega na casa espírita desse jeito, chega sentindo muito, vai tomar passe, sente muito, está ouvindo palestra, está sentindo muito, vai fazer curso, que nem o pessoal vai fazer curso, vai estudar, a pessoa vai estudar, sente muito, incorpora com facilidade, percebe com facilidade, né? Então, a pessoa que é assim, ela está acumulando muita força mediúnica, entendeu? Os espíritos vão tentando ajudar, mas é que você produz muita força mediúnica, né? E precisa ir equilibrando essa força. Isso serve para várias pessoas que estão aí ouvindo, entendeu? Que ficam muito sensíveis, né? Aí basta se concentrar um pouquinho e já começa a perceber as coisas, né? Vai na casa espírita, né? Percebe as coisas, né? Quando eu atendo, por exemplo, as pessoas que chegam como você na casa espírita, Carla, eu vou atendendo, você sente alguma coisa na reunião, no passe e tal, mas eu vou atendendo individualmente.
né? Vou atendendo individualmente, vou conversar, a pessoa vai deitar numa maca, a gente vai fazer uma aplicação, vamos fazer um relaxamento, muitas vezes já vai, as percepções já vão se mostrando, às vezes a pessoa incorpora mesmo ali, eu estou sozinho com a pessoa, mas eu, né, já vou entendendo como é que funciona a mediunidade da pessoa, ela já vai gastando um pouco a força mediúnica dela. Então a gente vai geralmente atendendo individualmente até que a gente vai encaminhando a pessoa para a reunião mediúnica, entendeu? Então isso ajuda muito, né? A Carla Martins, aqui é outra Carla, tá? É o dever de todo médium ajudar sempre que sentir alguém precisa? Veja bem, Carla, não é que sempre que você sentir alguém você precisa ajudar a pessoa, né? Em primeiro lugar, você precisa se ajudar, né? Você precisa se ajudar e se ajudar através de bons hábitos, porque às vezes a gente não está cuidando muito bem da nossa vibração e a gente começa a sentir muita coisa e sintonizar com muita coisa que nem precisava estar sentindo e sintonizando, tá? Então a primeira coisa é nós nos ajudarmos através de bons hábitos, bons pensamentos, boa sintonia, mas pode ser que você, médium, você perceba mesmo assim necessitados, né? Por isso que a gente fala, se você é médium, está percebendo coisas, está sentindo coisas, vai se aproximando da casa espírita, vai se aproximando dos estudos, vai se aproximando da reunião mediúnica. Pode ser que agora, nesse exato momento, você não tenha como fazer isso. Mas vai se programando para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, você vir a fazer isso. Não é quem tem mediunidade mais ostensiva, assim, porque vai precisar. E é uma oportunidade de ajudar as pessoas, né? Agora, se nós estamos percebendo necessitados no nosso campo vital aqui, ore por eles, encaminhe eles à casa espírita, peça ajuda a Jesus, aos bons espíritos, para ir encaminhando esses espíritos, né? Até que você tenha condição de aprender a trabalhar como médium, você ajudar nesse socorro a esses irmãos, né? Mas a gente pode orar por eles, nós podemos irradiar boas vibrações, pedir ajuda dos médicos espirituais para que os atendam, né? Então isso é importante. Você percebe que é um assunto complexo, né? E às vezes não é uma coisa que vai se resolver no estalar de dedos. Há que se criar uma estrutura para isso. Uma estrutura interior e uma estrutura também externa. Um envolvimento com a casa, um envolvimento com os trabalhos, né? Eu sempre falo assim das reuniões mediúnicas, por quê? Porque é o melhor ambiente para o médium. O médium precisa do apoio de um grupo mediúnico. O médium precisa, é mais seguro para o médium estar no contexto de uma casa espírita, estar no contexto de um grupo mediúnico. Por isso que eu sempre falo dessa forma. Os médiuns precisam estar bem amparados, protegidos, orientados, vinculados a grupos mediúnicos. Entendeu? E isso é muito importante, né? É mais saudável, é mais seguro, né? E é mais enriquecedor também de experiências, de conhecimentos, né? Certo? Ok, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui com o caso do Olímpio, né? E a Dona Elisa. Aulus explicou que Dona Elisa supunha fosse o filho um gênio guardião, um espírito guardião, né? Um espírito protetor, quando a realidade é que ele se deixara dominar, mesmo depois da morte carnal, pelo vício da embriaguez. Quer dizer, o Aulus explicando para o André Luiz, né? Que a Dona Elisa, ela achava que o filho era um espírito guardião, um espírito protetor, porque ele desencarnou. É aquele pensamento que meio equivocado, né?
E, na verdade, ele continuava alcoólatra mesmo depois da morte. Né? Mesmo depois da morte, ele continuou com o vício, o que é uma coisa comum, bastante corriqueira, né? A pessoa que cultiva certos vícios continuar tendo necessidades de cultivar, de usar daquele vício no plano espiritual. Só que agora ele vai buscar pessoas encarnadas que gostam daquele mesmo vício, que mantêm aquele mesmo vício, né? E assim é uma retroalimentação. Provavelmente, quando ele estava encarnado, alguns desencarnados viciosos se aproximavam dele. Aí ele morreu, foi assassinado, tá? E aí ele continua no plano espiritual, agora ele busca pessoas, né, para usufruir do álcool, né? E por que usufruir do álcool? É estranho, né? Fala assim, o espírito usufruir do álcool, né? O espírito é alguma coisa, não é um nada. O espírito é um ser, um ente, uma entidade física, só que numa outra dimensão. Só que não é totalmente algo abstrato, imponderável, não. Tem um corpo também que é algo real, físico, que é o perispírito, que já foi até pesado por cientistas. O perispírito já foi pesado, pesa em torno de 0,40 e pouco a 0,70 e pouco, uma variação do peso, gramas, né? Como é que pesaram? Pegaram pessoas que estavam no momento terminal, uma balança muito sensível, pesaram a pessoa no momento da morte. E perceberam que havia um padrão, né? Havia uma perda no momento exato da morte, quando se desligava o espírito do corpo, né? Havia uma perda de alguns gramas, né? 0 alguma coisa, 0,40 e pouco a 0,70 e pouco. Então concluíram que era o peso específico do perispírito. Tá, pode ser que não seja bem assim, ou mais ou menos, né? Mas é real, é alguma coisa assim real. E dependendo, e uma coisa mais interessante ainda, né? Dependendo do nível de apego, o peso específico é maior. Por quê? Porque é uma pessoa que ainda, mesmo fora do corpo, ela ainda atrai átomos, sim, ainda atrai átomos materiais para o seu corpo físico. Por isso que ela é pesada e é facilmente atraída pelo campo gravitacional do planeta. Por isso que fica chumbada a matéria, porque é pesada. Os espíritos até dizem, tem certos livros do André Luiz, que o mentor do André Luiz fala assim, André, você pega desse lado, eu pego desse aqui, porque esse irmão aqui é pesado de carregar. Esse irmão, esse espírito aqui é pesado de carregar. Então você pega num braço, eu pego no outro, nós vamos levar os dois juntos. Por quê? Porque é pesado mesmo. Tem um peso específico maior. Quando a pessoa cultiva mais espiritualidade, é mais desprendida, desapegada do corpo, desapegada da, né? Não tem aquela patologia, aquele apego neurótico ao corpo, à matéria, né? A pessoa que vai cultivando bons hábitos, bons pensamentos, ela vai cultivando um peso específico menor. O seu perispírito é mais leve, mais radiante, né? É diferente daquele outro que tem um peso maior. É por isso que ele consegue acessar regiões mais elevadas, que o outro, de corpo pesado, de perispírito pesado, não consegue acessar. Você vê, Jesus, ele espelhou isso muito claramente na parábola do festim de bodas, né? Na Bíblia, né? Que seria a história da festa de casamento, né? A parábola do festim de bodas, a história da festa de casamento, né? Que o Senhor fez a festa do seu filho, que ia casar, tal, e chamou os convidados, aí muitos não quiseram vir, tal, né? Aí no final das contas,
né, chamaram todo mundo que quisesse ir lá para a festa. Por quê? Porque ele comparou o céu a uma festa de casamento. Alegria, abundância, harmonia, beleza, tal, tal, tal. E aí chegou todo mundo na festa de casamento, tinha uma pessoa que não possuía veste nupcial. Ela não estava vestida como era necessário para uma festa de casamento. Então, aí no caso é o perispírito, né? Por isso que o perispírito, para nós acessarmos regiões mais elevadas, nós temos que ter um perispírito à altura da região que nós queremos acessar. Entendeu? Faz sentido para vocês? É a nossa veste nupcial, né? É o nosso corpo espiritual que precisa ter um certo nível de elevação, de pureza, de brancura, de harmonia, de leveza, para que nós acessemos determinadas regiões espirituais. Senão a gente fica ali em torno do planeta mesmo, que a maioria, o que acontece é isso. É tão pesado pela ignorância, pela crueldade, pela perversidade, pelas viciações, pelos maus hábitos, pela leviandade de todos os tipos, né? Fica ali tudo pesado, é como se fosse um filtro que não deixa com que essas pessoas acessem outros níveis. Fica ali tudo preso ao planeta, em torno do planeta, nas regiões umbralinas, porque não conseguiram passar, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Quer dizer, todo mundo é chamado, mas poucos aqueles que fazem o esforço da porta estreita, né? Para serem escolhidos, para serem selecionados pela qualidade que oferecem de sentimento, de atitude, de vibração, de perispírito, né? Então aí acaba não passando naquele filtro, fica tudo no umbral, nas regiões trevosas, entendeu? Por isso que fazermos o bem é extremamente importante, né? Buscarmos o bem é extremamente importante, porque isso é real para nós. Isso produz uma brancura no nosso perispírito, né? Nós vamos lavando as manchas que a gente traz no perispírito, né? Nós vamos nos tornando mais belos espiritualmente, né? Às vezes a gente preocupa tanto com a beleza do corpo físico, mas nós precisaríamos muito mais nos preocuparmos com a beleza da alma, que a gente só consegue pela prática do bem, pelo amor, um amor bem praticado, a caridade bem praticada, né? O estudo profundo de nós mesmos, o conhecimento do próximo, né? A ação benfazeja. Certo, pessoal? Ok? Certo? Então, por isso que ainda, né, no planeta, a maioria ainda fica estacionada nas regiões de sofrimento após a morte, infelizmente, né? Pela revolta, né? Pela ignorância, né? Então, os sentimentos negativos no geral que a gente costuma cultivar e acabam nos prendendo, né? Nos paralisando nessas regiões mais complicadas, né? Certo? Então, aqui no Olímpio, né? A realidade é que eles se deixaram dominar, mesmo depois da morte carnal, pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente, disse o instrutor, caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia, né? Quer dizer, ele vivendo essa vida complicada que ele viveu, alcoólatra, ele acabou caindo numa situação, se sintonizando numa situação em que um outro mais insano do que ele ainda, com o revólver, acabou tirando a vida dele, né? Então esse foi o drama do Olímpio aí, né? Que está precisando de ajuda, né? Ok, pessoal.
Vamos ver aqui o que vocês colocaram, né? A Marisete colocou: li muitos livros espíritas, gostaria de frequentar a casa espírita, tinha muita sensibilidade, via espírito, falava com eles, mas tudo desapareceu quando os médicos falaram que era um distúrbio psicológico e passei a tomar remédios. Pois é, Marisete, a gente vê muitos casos como o seu, tá? Realmente os remédios, né? Alguns remédios, eles promovem uma dificuldade maior, às vezes, de se perceber a espiritualidade, tá? Porque perceber os espíritos não é uma doença, não é algo ruim, né? É lógico que tem certos momentos que nós não estamos bem conosco e às vezes a gente está percebendo muita coisa e aquilo começa a confundir e a gente precisa até de um tratamento, às vezes até começa a tomar remédio, até ajuda a equilibrar, tá? Mas aí, com o tempo é bom ir tirando a medicação, cuidar das percepções que tem, né? Trabalhar espiritualmente, porque isso é o que vai tratando mesmo a gente. Porque muitos do que a gente percebe têm ligações conosco. E a gente percebe para poder ajudá-los. E ajudando-os, a gente está ajudando a nós mesmos. Porque às vezes são inimigos do passado, ou são pessoas que a gente prejudicou, que a gente pode ajudar hoje, que ainda estão sofrendo no plano espiritual, né? Então, trabalhar dessa forma é trabalhar pela cura real, pela melhora profunda, porque ajudando nós vamos sendo ajudados, né? E vamos aprendendo a lidar com a mediunidade também, que é uma coisa muito legal, é muito enriquecedor, né? Esse exercício da mediunidade. Tá? Só que muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Aí vai no médico, médico materialista, taca remédio, né? E às vezes a gente fica só no remédio, né? Sendo que a gente pode também fazer um tratamento conjugado à parte espiritual, o remédio, depois vai tirando o remédio, tal, né? Então, mas é uma coisa que você tem a potencialidade e a hora que você quiser você pode também retornar, entendeu? O fato de ter acontecido isso não quer dizer que você está impossibilitada de retomar a casa espírita, retomar o contato com a mediunidade. Porque ele fala assim: ah, Alexandre, mas então isso é bom, porque eu tinha mediunidade e agora não tenho mais, né? Me livrei da mediunidade. Não é bem assim. Porque a mediunidade é dada para que nós possamos ajudar as pessoas que um dia a gente prejudicou. Aí se você não percebe mais, e você não busca mais, e você não ajuda, essa necessidade fica em torno. E muitas vezes criando dificuldades na família, na saúde, na emoção, e de outras formas isso acaba aparecendo. Porque é uma necessidade que não foi trabalhada. Então ela continua sendo uma necessidade. Só que agora está meio invisível, né? E eles às vezes acabam agindo até muito mais no invisível, sem que você perceba e agindo de uma forma nociva, tá? Então isso não resolve a coisa, né? Certo? Pessoal, nós já estamos na hora, né? Acho que nós vamos finalizar para não compridar muito aqui. Aí a gente com o tempo vai respondendo vocês aí, né? Na medida do possível, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo então a presença dos amigos no plano material, nos seus lares, com suas famílias, com as suas necessidades, que nós oramos por cada um, pedindo a Jesus que os abençoe, os espíritos amigos que os amparem, para que todos possam ficar em paz. E nós também, Senhor, rogamos que cada um de nós possamos ter um bom descanso, um bom período de sono, de refazimento, com boas atividades no plano espiritual, ao contato com os amigos espirituais, nosso espírito protetor, para que ao acordarmos amanhã possamos estar com um novo estímulo, uma nova alegria, com determinação, com disposição, para trabalharmos e sermos felizes, Senhor.
Abençoa todos os necessitados no plano espiritual, que todos sejam encaminhados para os tratamentos necessários. E obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho, tá? Pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente. Um grande abraço e até quinta-feira, né? Se Deus quiser, continuaremos aí às 8 horas, tá? Um abração. Até mais.